Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Carvalho. Com grande alegria, nós iremos iniciar os nossos estudos a respeito de direito das obrigações. Esta será uma aula introdutória. Eu irei apresentar para vocês, instigá-los a aprender um pouco mais sobre o tema. Eu espero que você fique durante todas as nossas aulas. A intenção é concluir esse tema, direito das obrigações. Antes de dar início à nossa aula, eu coloco aqui na tela para vocês o meu contato, meu Instagram, prof.deniscarvalho e meu e-mail, professor@deniscarvalho.com.br. Meus amigos, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Você tem total liberdade para mandar uma mensagem, tirar dúvidas, dar sugestões. Tá certo? Vou ficar aguardando o seu contato. Antes de mais nada, meus amigos, para que nós possamos ingressar nesse tema, né, baseado em obrigações, nós precisamos entender que esse tema não é tão distante do nosso dia a dia. Não é. Você, como operador do direito, talvez esteja aqui relembrando o assunto, ou se você está ingressando agora no tema, você há de convir comigo que isso guarda muita relação durante o nosso dia a dia. Pois imagine as relações jurídicas no mundo atual. Quantas relações jurídicas nós não realizamos ao longo do dia? Não é verdade? Pense ali, a pessoa à sua volta, quantos negócios jurídicos não são realizados ao longo do dia. E é certo, né, que realizando esses atos jurídicos, alguma implicação por direito há de se ter. Concorda comigo? Porque veja bem, se você realiza uma compra e venda de um automóvel, por exemplo, será que a minha obrigação para com aquele automóvel já acabou ali no ato da entrega? Ou será que até o ato da entrega eu sou responsável se eu já tiver recebido o valor referente à venda? Ou será que não? Isso implica para a gente. É exatamente sobre isso que nós iremos estudar. Até onde implica as relações jurídicas? Até onde eu sou responsável por entregar um produto, por entregar o dinheiro? Nós vamos abordar todo o direito das obrigações. E você vai perceber que isso guarda relação com o seu dia a dia. Muita relação. Imagine então a sociedade em que você vive, quantas pessoas tem ao seu redor e no mundo inteiro. Quantas relações jurídicas não acontecem por aí? Quantos deveres, né? Quantas obrigações surgem a cada dia? E é interessante analisar essa questão, porque daí eu chego em um outro tópico a respeito da sociedade de consumo. Você já parou para analisar o quanto a nossa sociedade é encarada como uma sociedade consumerista? Você já analisou as obras de Bauman a respeito da sociedade de consumo, né, modernidade líquida? Isso é muito forte nos nossos dias atuais. Nós vivemos em sociedade de consumo, onde quanto mais eu tenho, mais eu mostro que eu tenho poder aquisitivo, mais eu sinto que eu pertenço a uma sociedade. Mais eu sinto que eu pertenço àquele meio no qual eu vivo. E é exatamente isso que eu gostaria de convidar os senhores a analisar. Vejamos aqui nas palavras do autor. Faça a leitura comigo. O modo de vida consumista traz à pessoa humana infinitos desejos de apropriação, de posse e principalmente de sentido íntimo, de pertencimento. Estar inserido em um grupo social e ser reconhecido e aceito por seus pares. Assim, a acumulação de bens tem por base o conforto que estes proporcionam e o respeito que eles outorgam a seus donos. Veja bem isso que eu acabei de mencionar para os senhores. É o que o autor Bauman menciona em sua obra. Tema muito relevantíssimo e atual, principalmente com relação ao assunto que nós iremos abordar. Porque quanto mais consumimos, mais nós sentimos, né, temos sensação de pertencimento. E isso está correlacionado diretamente com as obrigações. Até onde vai a obrigação? Né? Aqui não é um curso de direito de consumidor,
tá? Mas tanto o credor quanto o devedor, ele guarda obrigações um para com o outro, tá bem? Então tá a nossa figurinha aí na tela com relação a credor e devedor, que são figuras importantes para o nosso estudo de direito das obrigações. Não há de se falar em obrigações sem perceber a existência do credor e do devedor. Meus amigos, continuemos um pouco mais no nosso estudo. Gostaria de compartilhar com os senhores a seguinte passagem. Onde os bens ou novos produtos da tecnologia moderna lhes são apresentados mediante uma propaganda tão bem elaborada que o leva a sentir necessidades primárias ou voluptuárias, nunca antes experimentadas, como por exemplo a de substituir um carro novo por um 0 km, que embora supérfluo, virá satisfazer um anseio de status. Tá bem? Que é passagem da doutrina da Maria Helena Diniz. Meus amigos, então nós iremos abordar o direito das obrigações, nós conseguimos perceber a influência da sociedade para com as obrigações. É por isso que é importante estudar esse tema, porque nós estamos falando a respeito de credor e devedor. Isso vai ser muito interessante quando nós chegarmos lá na frente e viermos a tratar de obrigações de dar coisa certa, coisa incerta, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Isso vai ficar muito claro para a gente. Essa aula introdutória é para trazer esses temas iniciais, que serão abordados com mais a fundo nos próximos episódios. Tá bem? Eu aguardo vocês nos próximos episódios. Para a gente finalizar esse nosso encontro de hoje, convido vocês à leitura. O direito das obrigações consiste num complexo de normas que regem relações jurídicas de ordem patrimonial, que tem por objeto prestações de um sujeito em proveito de outro. Visa, portanto, regular aqueles vínculos jurídicos em que ao poder de exigir uma prestação conferido a alguém corresponde um dever de prestar imposto a outrem, como, por exemplo, o direito de que tem o vendedor de exigir do comprador o preço convencionado, ou o direito do locador de reclamar o aluguel do bem locado. O direito obrigacional ou de crédito contempla as relações jurídicas de natureza pessoal, visto que seu conteúdo é a prestação patrimonial, ou seja, a ação ou omissão da parte vinculada, o devedor, tendo em vista o interesse do credor, que por sua vez tem o direito de exigir aquela ação ou omissão, de tal modo que, se ela não for cumprida espontaneamente, poderá movimentar a máquina judiciária para obter do patrimônio do devedor a quantia necessária à composição do dano. Meus amigos, olha que interessante. Então nós temos, quando nós falamos de direito das obrigações, as figuras do credor e do devedor. O credor tem direito de exigir do devedor uma prestação. E se essa prestação não for cumprida, esse credor poderá buscar a seara judicial para ter o seu direito reservado, o seu direito garantido, o seu direito respeitado, porque o devedor deixou de cumprir com a prestação que lhe era devida. Quando falamos em direito das obrigações, estamos dizendo a respeito do vínculo jurídico entre sujeito ativo, credor e passivo, devedor. Esse direito ao crédito, direito à obrigação, assim chamado pela doutrinadora Maria Helena Diniz, é um direito relativo, pois se dirige a pessoas determinadas, não sendo oponível erga omnes, ou seja, a prestação apenas poderá ser exigida do devedor, e é um direito referente a uma obrigação positiva ou negativa, ou seja, que está relacionada com o comportamento do devedor ao direito do credor. Meus amigos, como assim, Denis? Está falando aqui obrigação positiva ou negativa? É muito simples. É muito simples. Quando nós falamos de obrigação positiva, nós estamos dizendo com relação à obrigação de dar, de fazer, ou seja, há uma ação a ser feita. Quando falamos de obrigações negativas, há uma abstinência. A pessoa tem que se abster. Eu não posso fazer tal coisa. Por que eu não posso? Porque eu me vinculei juridicamente com a outra pessoa que eu não faria aquilo.
Como, por exemplo, o que, Denis? Obrigação de dar, eu entendi, fazer ali, dar um automóvel, certo? Fazer a pintura de um quadro, fazer uma cirurgia, fazer um show, mas e de não fazer? Não fazer, você pode pensar, por exemplo, obrigação de não construir um muro. É uma obrigação de não fazer. Obrigação de não divulgar segredo industrial, divulgar um segredo de uma receita. Isso é uma obrigação de não fazer. Ah, mas e caso a pessoa divulgue? E agora? Aí nós iremos estudar mais adiante, tá certo? Mas caberá responsabilidade, tá bem? Então, né, olha só, nessa introdução, quanto de conhecimento que nós já adquirimos. Observamos que há a figura de credor e devedor, observamos que há obrigações positivas e negativas, nós estudaremos mais adiante cada uma dessas modalidades de obrigação. Fique tranquilo, isso é só o início. Então, para finalizar esse nosso tema de hoje, eu gostaria de trazer, com base no slide anterior, o posicionamento da Maria Helena Diniz. Direitos relativos, uma vez que se dirigem contra pessoas determinadas, vinculando sujeito ativo e passivo, não sendo oponíveis erga omnes, pois a prestação apenas poderá ser exigida do devedor. E segundo, direitos a uma prestação positiva ou negativa, pois exigem certo comportamento do devedor ao reconhecerem o direito do credor de reclamá-la. Meus amigos, eu agradeço a presença de vocês, a paciência. Nós finalizamos essa nossa primeira aula. Eu aguardo vocês para o nosso segundo encontro, quando iremos aprofundar ainda mais. Tem muito assunto a ser estudado. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema introdutório, eu peço para você, mande uma mensagem para mim. Você tem os meus contatos, meu Instagram, o meu e-mail, você fique à vontade. Eu vou estar aguardando a sua mensagem. Um grande abraço e até mais!